nós vamos falar sobre toxina botulínica, o popularmente conhecido Botox, para nos dar esclarecimentos sobre esse tipo de procedimento que pode ser usado tanto nos tratamentos estéticos como na área da odontologia. Converso com a Ana Luísa Torres da Silva, que é cirurgiã dentista com especialização em endodontia. Ela vai nos explicar tanto o que é a endodontia, esse nome complexo, como de que forma o Botox auxilia os profissionais da cirurgia odontológica nos dias de hoje. É isso mesmo, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Thelma. O que faz, então, a endodontia? Esse nome tão complexo significa exatamente o quê? Endodontia, que é a minha especialização, trata o canal do dente. É a parte interna das raízes dos dentes. Que garante a saúde, a princípio, e a longevidade da dentição, é isso? Isso mesmo. Alguns problemas inflamatórios, outros problemas infecciosos e as duas coisas associadas. Que pode acontecer também. Que podem acontecer. Que, se não tratado, pode ocasionar até a perda do dente. Então, deve se tratar. Isso. Ana, por falar em Botox especificamente, que era uma das pautas que a gente tinha definido, a cirurgia odontológica também se usa deste recurso? Em que áreas especificamente tu pode trabalhar com isso? Bom, o uso do Botox pode ser utilizado para tratamento terapêutico e para alguns tratamentos estéticos dentro da área odontológica. Os dentistas são autorizados a trabalhar cirurgicamente do osso inoide, que é aqui no queixo, até a glabela, que é aqui nessa parte até as sobrancelhas. Isso cirurgicamente falando. Se for para algum preenchimento estético, para harmonização facial, podemos trabalhar até acima aqui a testa. Que é aí que entra a questão da toxina botulínica. Nos casos de terapia para tratamento de alguns problemas, como por exemplo o bruxismo, o apertamento dentário, correção de sorriso facial, que é aquele sorriso em que o lábio sobe muito e que a gengiva aparece muitas vezes mais do que o dente. Sim, então sim. se faz uma harmonização desse sorriso com a aplicação da toxina, que dá uma paralisada ali nessa musculatura e baixa um pouco e fica um sorriso mais harmonioso. Também pode-se corrigir alguma assimetria facial provocada por algum tipo de paralisia, principalmente no lábio, um lábio que ficou mais baixo, um lábio que ficou um pouco mais alto devido a essa paralisia, ou às vezes até algum tipo de um trauma que a pessoa sofreu, um acidente, uma infecção, um problema de que trouxe essa dentição, às vezes, que trouxe a desarmonia na região. Então, tudo isso a toxina botulínica pode fazer de tratamento terapêutico na odontologia. Porque muito se pensa na toxina botulínica especificamente para reparos estéticos, né? E aqueles reparos estéticos que principalmente vêm com o tempo, as marcas de expressão principalmente, mas na área odontológica muitos outros diagnósticos podem ser feitos e essa toxina auxilia. Uma das coisas que se vê comumente tratar é a questão do bruxismo. O bruxismo é o quê? Assim, se a gente tivesse que falar de uma maneira mais clara, não é apenas aquela atração que eventualmente se tem, né? O bruxismo é bem mais complexo. O bruxismo, ele é o ranger dos dentes, que pode ser durante o sono, e também pode ser durante o dia, às vezes sem a pessoa perceber. E o apertamento dentário também faz parte do bruxismo ali, porque às vezes a pessoa não faz o ranger dos dentes, que é aquele deslizar, né? Ele faz só o apertamento, e esse apertamento pode provocar muitas dores no paciente, tanto musculares como enxaquecas também. Então, essa aplicação do Botox na relação do bruxismo ameniza isso. O bruxismo também pode provocar, nos casos do ranger de dentes, o desgaste dentário, muitas vezes bem violento, que modifica toda a arcada de um paciente, toda a função de mastigação e estética também, né? Como diagnosticar? Eu ainda não cheguei ao ponto de imaginar que eu tenho bruxismo. Qual seria o primeiro sinal? Muitas vezes o desgaste, principalmente dos caninos. A gente enxerga aquele desgaste, ele não tem a pontinha, ele é reto. Né? Ou às vezes um desgaste até unilateral.
A dor, principalmente nessa região aqui, onde tem um músculo, que é o masseter, que é um músculo bem potente. Então, esse músculo, muitas vezes, ele fica tracionado ali. Às vezes, em casos extremos, só olhando para o paciente, tu já vê aquele músculo, assim, de volume avantajado. E um diagnóstico dentro do consultório. Palpação do músculo, um exame clínico da arcada dentária e a queixa principal do paciente, né? O paciente vai perceber que está com os dentes com desgaste, que é o que chama mais atenção. Sim. E muitas vezes o cônjuge do paciente que acorda à noite com aquele ranger de dentes, que é um barulho bem forte, principalmente na madrugada, né? Tu tá deitado ali. Silêncio. E tu sente a pessoa ranger os dentes. Dos maiores benefícios, acredito que seja a contenção da dor, né? Quando tu fala no uso do Botox, além da vaidade, que às vezes fala mais alto e acaba sempre a gente tentando corrigir algumas imperfeições que se percebe, mas o mecanismo de tratamento da dor, como tu falaste agora do bruxismo especificamente, é uma ferramenta muito importante. Há tempos atrás não se dispunha disso, né? Então é decisivo. Ele faz um relaxamento, ele tem um período de duração, obviamente, que vai variar a média de 2 a 4 meses, alguns casos até 6 meses. Vai depender do produto que for utilizado. E muitas vezes alguns pacientes têm uma resposta diferente dos outros, então não tem como mensurar isso aí, mas a média de 2 a 4 meses. Falando especificamente do procedimento, como que ele é aplicado, quais são os cuidados que precisam ser feitos, se nós tivéssemos que tomar por base uma aplicação estética ou da testa, ou até mesmo para corrigir esses desníveis, como tu fazia referência antes, qual é o procedimento, como é que isso funciona, detalha pra gente um pouquinho. Bom, o procedimento, se anestesia o paciente, pode ser anestesia local. Não é muito utilizado, a gente procura usar o gelo ali. Os pacientes têm que ser orientados que paciente gestante, paciente lactante não pode usar. Pacientes que usam anticoagulantes. Paciente que tem alergia ao ovo também não podem usar por causa do produto que é diluído em albumina. E o paciente tem que estar ciente também de um pós-operatório, que não é muito complicado, mas tem que ser seguido. Determinante. Então, é feita a aplicação, essa medicação vai ficar agindo ali por mais ou menos 24 horas. O efeito começa a ser percebido 5 dias depois. O efeito total dele, 14 dias, que vai permanecer entre esses 2 a 4 meses, a 6 meses em alguns casos. Nos 14 dias é o período que se pode fazer a correção, por exemplo, uma sobrancelha que ficou um pouquinho mais alta, nos casos da estética, que a odontologia também pode aplicar, que é o caso da região de testa e de pés de galinha, aqui ao redor dos olhos. Então, se faz essa correção no 14º dia. Nas 12 horas seguintes à aplicação, de preferência não fazer nenhum tipo de esforço físico, nem exercício, não carregar peso. 4 horas a pessoa não deitar, não deitar na horizontal, se quer dar uma cochilada que fique o mais ereta possível. Certo. Não aplicar cremes, não aplicar maquiagem, nada que que tem que ser espalhado no rosto, não pode ficar limpando com sabonete. Então nem é uma incompatibilidade com o produto, na verdade não. É um cuidado para que o produto não se espalhe para as áreas que a gente não quer. Porque isso pode provocar, por exemplo, uma assimetria na tua colocação, principalmente na parte estética. Certo. Então esses são alguns cuidados que tem que se ter no pós-aplicação, né? A aplicação da toxina é menos invasivo e, portanto, um pouco mais seguro, ou não? Não quer dizer. É menos invasivo, mas tu vai precisar reaplicar mais de uma vez, né? Manutenção. Sempre, porque o efeito não é acumulativo. Ele termina aquele período e o teu sorriso vai voltar a ser um sorriso gengival. Então, o teu bruxismo vai voltar
vai voltar, né? Vai voltar tudo a fazer retorna a partir do fim as linhas de expressão vão voltar também. A partir do fim do efeito, tudo retorna com uma medicação de longo prazo. Isso. Mas é uma alternativa muito usada ultimamente nos consultórios, em termos até de custo-benefício? Não é muito utilizada, porque é pouco divulgado. Os pacientes não procuram, não tem conhecimento sabem, não tem conhecimento. Falta ainda o conhecimento dessa área que é a cirurgia odontológica, que os odontólogos, de uma maneira geral, também podem atuar com essa toxina. Essa determinação é recente, essa liberação ou não? Essa liberação vem de pouco tempo, tem uma lei nova que o CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, se apoia nela. Essa é a questão do dentista poder desenvolver não só a parte de tratamento terapêutico, mas também da parte estética. Talvez por isso ainda isso seja uma novidade daqueles pacientes que ainda procuram para os tratamentos mais usuais, né? Porque o sorriso gengival também, ele é muito estético. Ele pode, não é considerado um tratamento terapêutico como o bruxismo. Ele é estético, mas ele está altamente ligado à área odontológica. E outra coisa que é bom salientar é que, assim, para as regiões de testa e de olhos, né, das ruguinhas, dos famosos pés de galinha, não adianta um paciente que já tem uma linha de expressão muito marcada chegar lá. O Botox, ele pode até dar uma amenizada, mas ele não vai te dar aquele efeito de testa lisa e o olho lisinho. Isso ele não vai dar. Não tem como retroceder no tempo, né? Tem como amenizar, na verdade, o Botox, muitas vezes, ele é preventivo para aquela linha marcar. Quando a gente começa que ela está querendo aparecer, o ideal é começar a aplicar para que ele não vá marcando. E é uma forma bem natural. E menos invasiva do que a cirurgia plástica. Tá? Também o bigode chinês, tem várias marcas que a gente já percebe que podem ser atenuadas particularmente, pode-se aplicar o Botox aqui no bigode chinês, mas eu acho que ele dá uma paralisada meio estranha no lábio. Então eu acho que fica melhor se aplicar o ácido hialurônico, que daí é uma área que eu não posso te informar muita coisa, porque eu não tenho informação. Mas alguns colegas, alguns dentistas também fazem o curso e estão aptos a fazer a aplicação. Porque antes o cuidado que é o preenchimento. Cuidado da odontologia era especificamente o dente. Um dente saudável, branquinho, enfim. E agora essa área de atuação da odontologia está crescendo, inclusive para tratamentos que harmonizam todo o rosto, o sorriso, enfim, é uma... Tem a epichectomia agora, que é uma microcirurgia que se faz internamente na boca, que é para afinar o rosto, né, para deixar as maçãs bonitas assim que nem as tuas. Gentileza da Ana aqui. Mas essa área também não sei muito, porque não fiz o curso. Mas são outros segmentos da que a odontologia vem oferecendo também de tratamento. E como é que tu avalia esse crescimento da área odontológica, essa ampliação de leques de atuação da tua área de trabalho especificamente? Eu acho importante, eu acho bacana, porque eu acho que o mercado está aí para todo mundo, né? E eu sei que às vezes acontece da odontologia, dos dentistas, dos médicos se baterem com os dentistas, que a gente está invadindo uma área que seria médica, exclusiva da medicina. E na verdade não é. A gente estuda para isso, a gente tem aulas de anatomia iguais os da medicina, muito especificamente trabalhamos cabeça e pescoço durante a formação. Durante a nossa formação, que são 4 anos e meio, dependendo da universidade. Sim. Então, eu acho que é importante que tem lugar, tem mercado para todo mundo. E que também traz, essa formação também garante a segurança ao paciente que procura esse tipo de procedimento. Eu acredito que sim, porque a odontologia é muito bem fiscalizada pelos CROs, que são os conselhos regionais, e pelo CFO, que é o Conselho Federal. A gente tem um conselho de ética é muito rigoroso, e esses estabelecimentos que são de estudo e que oferecem esses cursos são muito bem fiscalizados.
a nossa profissão tudo é muito, a gente bem tem regulamentado. Que ser bem regulamentado, a gente tem que ser bem Caxias para estar ali trabalhando, porque sempre tem alguém de olho. As minúcias do trabalho são muito a gente é muito avaliados. Cobrado. A gente é muito cobrado. Então, agradeço a presença da Ana conosco, que nos trouxe tantas informações aí a respeito dessa nova área, nem tão nova talvez, né, Ana, em que os cirurgiões odontólogos, de uma forma geral, já estão trabalhando tanto com essas ferramentas, como a toxina botulínica, como com as alternativas dos tratamentos estéticos, é isso mesmo, né? É isso mesmo, eu que te agradeço a oportunidade, espero que ter contribuído com o que tu precisava e... A odontologia é uma profissão que se dividiu agora nos últimos, acho que 15 anos, tem se dividido em várias áreas de atuação. Hoje em dia, a gente não vai mais no dentista e faz tudo. É verdade. Tu vai no dentista para tratar um canal, vai em outro para tratar a gengiva, vai outro para fazer estética, vai num ortodontista para corrigir também estética, mas de outra forma, vai num cirurgião se precisa fazer cirurgia. E, como eu falei, eu acredito que tenha mercado para todo mundo. E é importante essa divisão, porque qualifica ainda mais o trabalho, Isso, né? É muito importante, a qualificação. De cada um na sua área, alguns atuando em mais de uma área, mas determinando uma área menor para trabalhar e trabalhando com aquilo que gosta, que e mais garantindo gosta. Assim a excelência, né, Ana, porque é importante. A excelência e a saúde, como tu disse, a saúde começa pela boca e algumas doenças também podem ser agravadas ou iniciadas com algum problema dentário ou bucal. A gente vai voltar a conversar, então, a respeito desses detalhes, assim que for possível. Fica a dica, saúde começa pela boca. Darcy Fizan.